Olá pessoal, está no ar Lohan Cast, mais uma vez o programa mais sem futuro da internet brasileira e quem sabe, quiçá, na internet mundial. Eu estou aqui com uma figura lendária e mítica do tempo Lohan, uma entidade denominada Klaus. Ele se autodenomina Klaus. Na verdade foi minha família que me autodenominou Klaus. É isso, é um dos alunos antigos, parte 2, ou parte 3 do tempo. E é isso, vamos aqui, um brinde. Um brinde. Prazer estar aqui. É uma honra, eu vim lá dos confins do interior de São Paulo. Eu saí da capital, me mudei agora para o interior. Estou morando lá e sempre que eu posso, eu venho aqui treinar também. Legal. E é uma honra estar aqui. O Klaus sempre vem nos eventos, né, do Dano Chinês, nas apresentações, sempre que puder. Quando as montanhas estão descongeladas, ele pode atravessar. Necessariamente também peguei enchente também, né? Quando o rio também não está tão alto. Você levou 7 horas para chegar aí. Eu saí no dia do novo, eu saí de Taubaté às 7h30 da manhã. Cheguei em São Paulo. Por que você não veio na noite anterior? Porque eu tinha que arrumar as coisas lá do meu negócio, os gatinhos também. Então, mas deu tudo certo. É isso, a gente vai falar aí de qualquer coisa aí, como sempre. Espero que seja muito interessante. Quantos seguidores a gente tem? 7 milhões de seguidores. 7 milhões. Olha o que a gente fala. Aqui embora seja embrionário, isso aqui eu considero muito importante. Tipo, considero muito importante, que a gente já tinha discutido isso antes, né, falado antes, sobre a importância de gravar o seu conhecimento. A gente poder transmitir isso. Assim como quando eu comecei, boa parte da minha inspiração dava pelos alunos mais velhos, pelas coisas que o senhor gravava, que eu vi eles fazendo. Isso aí que sirva de inspiração para você também, que está começando a treinar, ou que quer começar a treinar com a gente também. Vai ser uma honra. O Templo Lohan é representante direto do Templo Shaolin aqui no Brasil. O Shifu é o presidente da América Latina, né? Vice-presidente da América Latina. Então, o que a gente faz aqui no Templo Lohan é uma coisa única e oficial. Então, como eu disse, é uma honra estar aqui. É um prazer inenarrável, Shifu. E para quem não me conhece, meu nome é Klaus Ehrenberg, eu sou advogado, treino com o Shifu já tem 15 anos, né? Vai fazer 15 anos que eu treino com o Shifu. Moro hoje lá em Taubaté, no interior de São Paulo, montei uma estética automotiva, montei meu negócio. Sou investidor, dou aula também. E na minha hora vaga também eu faço Uber para poder ter dinheiro, para poder investir também. Pego tudo aquilo que o Shifu ensinou e eu vou aplicando, vou tentando fazer dinheiro. E, bom, e aí, o que a gente vai falar hoje? Foi o que a gente estava conversando no carro. Eu considero válido a gente tratar um pouco dessa questão social, como a sociedade hoje está... Eu posso usar a palavra cagada? Posso usar a palavra de baixo? Assim? Não. Não, está destruída. Está fragilizada. Eu resolvi seguir o politicamente correto. O politicamente correto. Então a gente tem que ser polido, né? E a gente estava falando aí quando você chegou, né, a primeira vez. Sim. As chamadas memórias Lohan, vou colocar aí. As memórias que os alunos antigos têm. Basicamente, eu tinha 18 anos, já começado a faculdade de Direito. E eu fui no cinema lá, fui passear no cinema. Quando eu voltei, era de noite, umas 11 horas. Isso eu morava ali no Paraíso, perto da Vila Paulista, bairro Nobre. Aí estava num blackout de noite e eu passei por uma rua, chegou um molequinho, moletomzinho, com o dedinho embaixo da camiseta e me assaltou. O assalto do Júnior. O assalto do Júnior. Eu fui assaltado com o dedinho. Ele te levou as coisas? Me levou meu celular e a carteira na época. Eu tinha 18 anos. Aí depois que passou o susto assim, eu pensei, caramba, mas eu ia falar merda. Pode falar. Eu sou um merda.
Todo moleque com dedinho, dava pra ver que era dedinho, chegou perto de mim, eu cheguei lá, na minha inocência, eu cheguei a abraçar o moleque, assim, falou, não, peraí. Eu, diga, meu, é um assalto, passa pra quê? Aí depois eu pensei, caralho, que bosta. Mas o taekwondo não tinha te ensinado? Eu tinha treinado taekwondo quando eu era moleque, parei na Azul Ponta Vermelha, mas assim, eu parei de treinar com 14 anos, acho que 13 anos. E eu não tinha noção nenhuma de luta. Aí nessa aí, eu tinha certeza que eu sabia onde o moleque morava, porque tinha uma casa invadida bem do lado onde eu fui assaltado, eu não tinha família lá. O próprio MSTM, sei lá, movimento. MSTS. Essas tranqueiras bem do lado ali da casa. Então, eu sei que o moleque veio de lá. Então eu falei, olha, eu tenho que treinar uma luta pra quando eu ver esse moleque, eu matar esse moleque. Matar. Vingança. Eu queria matar o moleque que me assaltou, porque eu tinha certeza que eu ia encontrar ele. Você nunca encontrou ele? Nunca encontrei. Porque pouco tempo depois que eu comecei a treinar, porque eu falei que eu consigo matar o filho da mãe assim. Aí desapropriaram lá o carro invadido. Aí o que aconteceu? Em frente à faculdade, tinha lá o Templo Lohan, era instituto na época, tinha uma escadaria assim. Aí eu cheguei na escadaria. Você entrou um ano antes de eu virar isso, Templo Lohan. É mesmo? No processo jurídico, né? Que A ideia Templo Lohan tinha vindo em 2007 da Lapa, quando eu montei o templo. Mas ainda não existia juridicamente. Mas aí o nosso discípulo mais antigo, o Sérgio, e o Jansen, meu contador advogado, fizeram. Porque eles treinavam também. Um ano antes de você, antes de abrir, você... Foi em 2008 que eu comecei a treinar. 9, né? Não, 2008. Ah, então um pouquinho antes de um ano. 2008. Aí eu cheguei lá para conversar com ele, eu estava lá mexendo no computador, bem em frente à escada. Aí eu sentei, que a gente está conversando agora. Você gostaria de treinar? Tudo, já treinou alguma coisa? Cara, conversando. Aí parou um cara, eu nunca vou esquecer, é o Isha. Parou um cara com a cadeira de rodas, olha isso. Com a cadeira de rodas lá embaixo, era uma escada de uns 30 degraus, tipo, 20 degraus. Era isso aí, uns 20 degraus. Parou um cara lá embaixo, assim, na rua, olha o negócio que eu vi. Aí ele parou assim com a cadeira de rodas, pedindo. Aí eu olhei aquilo ali, falei, desculpa, eu acho que ele quer subir. Aí o Chifu, ele olhou assim, pode deixar, ele é aluno. Falei, o quê? Aí ele pegou, travou a cadeira de roda assim, e foi subindo assim, ó, pulando degrau. Aí chegou assim, pegou a cadeira de roda e começou a andar. Opa, boa tarde. Eu olhei e falei, é isso que eu quero, é esse poder que eu quero. Você quer ser um aleijado? De ser tão forte a ponto de... Pode deixar que eu poderia proporcionar isso. Não, eu estou bem assim, eu gosto de aleijado é errado falar, né? Paraplégico. Paraplégico, eu acho. Deve ser errado também. É que nem a sigla LGBT, está sempre atualizando. Assim. Tudo bem. Mas se precisar quebrar tuas pernas, a gente tá aí. Obrigado, Chico. Agradeço imensamente. Outra coisa. Você tá aí, precisar, sem se identificar como cadeirante, que eu já vi isso, você já viu, né? O quê? Tem gente que se identifica como cego, como cadeirante. Não, isso não existe. Não. Bom, mas voltando para o vídeo não cair. Então, aí eu vi aquilo ali e falei, eu quero treinar aqui. Porque o que eu lembrava, eu pensei assim na minha cabeça da época. Bom, eu via filme de Kung Fu, via filme de Jack Chan, do Bruce Lee, o Grande Dragão Branco, eu via Rock Balboa também, a rodo. Bom, se todas as artes marciais vieram da China, todo tipo de luta veio da China, eu quero beber da fonte. Eu quero ir bem lá, eu quero aprender e eu quero ficar poderoso, eu quero ser forte. Eu quero nunca mais ter medo do molequinho com o dedinho assim. Eu sabia o que fazer. Aí comecei a treinar. E olha, era um treino. Esse negócio de botar o dedo na camiseta, quando o Júnior começou a trabalhar no templo, aconteceu isso. E ele jura até hoje que foi um cara com uma arma mesmo.
Dentro da camiseta. Ele disse que o cara colocou aqui, mas na época eu me lembro que ele falou que era assim. Eu lembro também, eu lembro. Esse é um dos mitos do Lohan. E ele fica bravo, acho que é o único momento que ele fica bravo. A gente duvida desse. Tudo bem. É o direito dele. É o direito, tá no direito dele, né? Tem que permitir. Mas, todo mundo sabe a verdade, Júlio. Você foi roubado com o dedo na camiseta. Eu já fui também, então não tem problema. Mas era um treino que era maravilhoso. Era uma coisa, era poético. A gente ficava meia hora no cavalo, aí depois tinha que pegar o tronco de madeira. Se era um tronco pequeno, você tinha que ficar segurando assim no antebraço, no cavalo, depois jogar para cima, pegar, jogar para cima. Você está omitindo as partes mais importantes. Quais? Quando foi o primeiro dia que você foi lá, você foi um cara chato? Olha, o senhor disse que eu fui chato, mas é assim, só porque eu vi o saco de pancada, não via isso há anos. Eu posso dar um chute ali? Não, você podia ficar feliz com o seu chute. Mas logo em seguida você se dependurou, parecia um Não foi no mesmo dia, foi depois. Você se dependurava de ponta cabeça, ficava lá escalando. Eu tinha 18 anos, era um menino. E se dependurava, tinha um cano assim na academia, o Instituto Lohan era uma academia, apesar de ter o santuário. Aí ele se dependurava, parecia um morcego de um Homem-Aranha de cócoras, de ponta cabeça. E ficava lá na frente das pessoas. Tudo bem, vamos continuando na história. Me divertido. Mas, ó, naquela época, o treino era um negócio tão maravilhoso. Só pra você ter uma ideia, tinha um cesto assim que o Instituto tinha colocado, tinha prego enferrujado, parafuso, pedaço de faca, alicate quebrado, assim. A gente ficava treinando garra ali até a mão perder a sensibilidade. Nossa, maravilhoso. O saco de pancada você treinar palma de ferro, o pneu para treinar. Essa época era o lugar mais roots, né? Que a gente tinha. Não tinha janela, era um breu, calor ali. Beber aguinha? Ixi, aguinha só depois do treino. Eu tô com sede, não preciso me hidratar. Quando você entrou já era decadência já. Eu não cheguei a pegar a porrada mesmo. 2007, 2006, sim. Não, mas aí... Mas 2009 foi legal, tava o Dante treinando, né? Sim. Carlinhos. Era o Dante, o Carlinhos, César, Dinho, Sensei, Márcia. Puta, aí eu olhava e falava, eu me inspirava. Cada um dava uma aula num horário, assim. Era um negócio muito legal. Era muito legal. E tinha uns vídeos, assim, cara, a gente via, pô, os caras conseguem quebrar tijolo com a mão. Cara, que da hora. Um cara abre um fogo com o cotovelo. Pô, cara, eu quero fazer isso também. Então e é coisa que a gente vê que é possível fazer. É factível. Não importa o seu nível físico, você vai treinar até conseguir. Mas, pois bem, treinando. E que nem eu ouvi, acho que teve um podcast que o falou isso também. É verdade, a força motriz do Kung Fu, eu entendo hoje, é o ódio, a vingança, a raiva. Você faz isso até você conseguir atingir um grau de autocontrole que você não precisa usar mais. E o que a gente estava conversando no carro, que é o que eu acho pertinente, tipo, como isso hoje é difícil de passar. Como isso é difícil botar na cabeça da pessoa. A pessoa quer ser pacifista, eu sou da paz, eu sou do bem, mas é um fraco. As pessoas estão totalmente alheias, é fraco. Então é fácil você ser um cara fraco, você ser da paz quando você não vai para a guerra. Não, mas a pessoa que não sabe lutar, a única saída dele é ser pacifista mesmo. Ele tem que jogar esse jogo, esse dado, né, e ser politizado, olha, eu vou usar a política e tal. Mas como o Mike Tyson disse, né, depois que inventaram, tudo se resolve com um soco na cara. Então, se a pessoa te humilha, ela tem que saber que existe essa possibilidade, né. Então, se você for olhar o mundo antigo,
medieval, ou até mesmo na época do 1600, onde tinha os mosqueteiros, né, a espada, a esgrima, o duelo. Até o século XIX existia menos agressão, porque todo mundo sabia que podia ter treta. Hoje a agressão acontece por causa disso, né? Você vê, os caras aí pegaram, no Pernambuco, uns 10 caras pegaram um mano lá, enfiaram um ferro no rabo do cara. De time de futebol, né? E é isso o Brasil. E ninguém faz nada. Não, morre mais gente aqui, proporcionalmente, do que na guerra em Israel. E Ucrânia, cara. É um barato. Então, assim, mas não é só a violência em si, mas realmente, assim, como o brasileiro ele relativiza isso, né? Tipo, violência é no seu terceiro banheiro. Mas o cara lá pega você empala, um empalamento romano, o cara lá, né? E isso aí tudo bem, é um momento de coisa isolada. O país devia parar até pegar esses caras, né? Louco isso. É um nível de alienação. Violência é só não usar um pronome específico. Me ofendeu. Muito estranho tudo isso, né? É uma coisa. Anacrônica, né? Eu não consigo quantificar isso. É que nem eu estava andando, que nem estava falando. Lá no interior, as pessoas, uma grande maioria, não tem um nível cultural alto. A cultura é um pouco mais restrita. Mas as pessoas, elas têm um propósito e geralmente elas andam com uma faca na cintura. Elas têm o monopólio da violência. E não, tem uma 38 também no carro. O pessoal não é normal, assim. Não, se fizer uma coisa, resolvo na faca. A pessoa ela tem um senso de autodeterminação. Aqui, na capital, eu já não vejo isso de jeito nenhum. Aqui o nível cultural pode ser maior, mas a pessoa aqui, ela está totalmente alheia num mundo de fantasia, andando com sono, assim, sabe? Aí quando esbarra em alguém que é maior, ela faz isso. Ela começa a exalar medo. Ela sai e depois volta para a fantasia de novo. A pessoa aqui não sabe atravessar a rua. Não consegue ter discernimento de fazer isso. Ó. Calcular, dá pra ir. Não, ela faz isso. Vai andando aí, e volta, e vai, e para. A educação chinesa, né, padrão, cosmológica, que você segue ali tudo, a escrita, a filosofia, a geometria, a arquitetura, geografia, arte da guerra, poesia, filosofia, tudo segue o Yin Yang, taoísmo. Então, as duas energias precisam estar equilibradas, né? Agressividade, o pacifismo, né? O masculino e o feminino precisam estar controlados. Você não pode estar pendente para nenhum lado, na verdade. Né? O que é melhor, água ou comida? Depende, né? Os dois, na verdade, né? Então, mas depende. Você está num lugar onde você pode ficar tempo sem comer, então a água é essencial. Mas se você viver só com água, vai morrer também. Então, não existe isso. Então, eu acho que os chineses sabem muito disso hoje. Por isso é uma civilização que cresce muito. Né? É uma civilização muito gentil, ao mesmo tempo muito agressiva. Né? Então, eles não são belicosos, os chineses. Eles não gostam do exército. Não, mas tem a possibilidade da belicosidade. Não, eles são bem pacifistas. Mas o chinês padrão, ele não é agressivo, se for ver. Ele é até meio alienado, você vê pelos filmes, séries, né? Mas eles são agressivos, são grosseiros. São grosseiros. Quando o senhor fala grosseiro, o senhor quer dizer o quê? Seria uma autodeterminação? Eles têm um estômago muito maior que o nosso. Para aceitar coisas. Tipo o quê? Assim, uma grosseria, uma mulher na China aceita uma grosseria, uma brincadeira mais dura do que aqui. Né? Apesar dela ser muito delicada. E o homem na China, ele consegue ser extremamente delicado, muito culto, refinado, e ele é super-homem. Então, esses dois tipos de cultura, precisam se encontrar. Né? Por exemplo, você vê, se você entrar no TikTok chinês aí, você vai ver um monte de grosserias, eles tirando sarro um do outro. Né? Um cachorro enfia a cabeça numa caixa e todo mundo dá risada. Aqui não tem dó, né?
Aí depois eles vão lá e tiram o cachorro, mas enquanto isso estão filmando, tipo, só esse tipo né, eles não tem muito, eles são muito pragmáticos, né? São amorais em alguns momentos. E aqui é muito moralismo. Você sabe que moralismo em excesso é falta de religião. Desculpa, curioso que o que você está falando, eu vejo muito isso no interior. A grosseria, assim. Desse jeito então, assim. onde a sociedade não foi corrompida com esse moralismo, Onde tem muita religião. porque a religião ela não é moralista. É exatamente o oposto que as pessoas pensam. Se uma pessoa tem uma religião no coração, ela sabe que a pessoa vai ser perdoada, Ela é ética. então se você tem erros, ela te aceita. Agora, se você for ver hoje as pessoas mais céticas, elas são as mais moralistas. Né? Cheio de regras de comportamento, regras de fala. Olha, você falou isso aí, tá errado. Né? Não há perdão, na verdade. Né? Então essa é uma sociedade que vai ascender. Essas outras sociedades, a sociedade ocidental está em declínio. Né? Você vê aí o que a gente tem de prática marcial. É o MMA, que é um extremo, e o extremo numa ponta de uma montanha, que só poucos fazem. E todo mundo assiste isso, né? E o povo não acessa o MMA, não é educativo para as pessoas, é só um entretenimento, e as pessoas não se educam através disso. Né? Apesar de ser muito bom no sentido de ensinar o combate real, né? Tirar as fantasias, mas qual que é a vantagem coletiva, fora a instrução do combate real? Não tem, as pessoas não treinam MMA para ter melhor saúde, melhor desempenho, melhor educação. E é uma luta também que não serve para o mundo militar. Porque o militar vai pegar uma faca e vai decolar o cara. Um cliente. Uhum. Né? Você está lá rastejando o cara no chão, o cara puxa uma faca da perna, da cintura e te corta. É importante você ter o agarramento e tudo mais, né? No cliente, mas geralmente é isso que vai acontecer, né? Com o militar. Então, você precisa ver isso. Então, mas ao mesmo tempo que você sabe que histeria não é um comportamento masculino, né? O masculino ele é muito calmo, porque ele sabe o que ele pode fazer. A histeria é um comportamento mais infantil, feminino, fazer escândalos, essas coisas. Né? O barraco. Agora, se for ver uma dama verdadeira, ela não faz escândalo. Né? Ela sabe que ela precisa suportar aquilo de uma maneira em silêncio, né? Da melhor maneira possível, se cobrir, né? Então, esses são os extremos. Agora, você consegue seguir se você entender o Yin, entendeu os trigramas do Shin, que isso é o Kung Fu. Né? Como a sociedade corrompida não entende, aí gera tudo isso que você está falando. Esse excesso de fraqueza. A galera hoje não consegue passar por um terço do treino que o senhor passaram pra gente. É incapaz de fazer isso. Eles começam a sofrer por antecipação, eu não sei quanto tempo eu vou ficar no cavalo. Porque é uma epidemia de ansiedade, né? O cavalo, ele é... Você sabe que o posição cavalo, o mapu, ele é um negócio muito sofisticado. Já se sabe hoje que a longevidade está relacionada aos músculos da perna, da coxa. Né? Hormônios que são estimulados através da musculatura da coxa. E o mapu já faz isso. Se você treinar adequadamente, ele vai gerar isso, músculo, vai gerar um monte de coisa. Né? E gera habilidade e também é uma meditação. É uma resiliência, um treino de resiliência. Eu consegui passar o tempo, noção de tempo muda e tal. Né? Mas se você for ver um agachamento de musculação, é muito parecido. Você melhora bastante. O cara tem que se meditar, se ele se desconcentrar, ele vai quebrar o braço. Vai esmigalhar ele. Só que esse medo as pessoas não têm mais na aula de Kung Fu. Como assim? Por quê? Porque elas podem levantar o que elas querem. Ah, sim. Você não tem mais autoridade.
O senhor chegava, quando a gente estava para levantar, o senhor batia na gente. Hoje não pode. Não é bater, né? É é, bloquear com força. dá corda. É uma comunicação neurológica. Sim. Né? A pequena pancada de combação é um sistema neurológico. E nem doía, mas a gente tinha mais medo de tomar a pancada do que a dor do treino. Sim. E a dor do treino doía bem mais. É o medo moral. Né? É o medo moral. Moral de não conseguir, de ser um fraco, de frustrar. Eu estava falando com as pessoas sobre Kung Fu, qual que é o melhor termo para definir Kung Fu, né? Eu falei, Kung Fu é uma sociologia. Ele não é um treino aeróbico, anaeróbico, hipertrofia, não, psicológico, não. O Kung Fu é uma sociologia, a relação humana. Sim. Esse é o Kung Fu. E as pessoas são fracas mesmo. Eu como dou aula esses anos todos, eu vi durante esses últimos 15 anos a decadência visível na minha frente das pessoas. Né? De ano em ano eu consigo perceber a decadência do treinamento. Elas antes conseguiam mais, hoje conseguem menos. Mas é legal você falar para as pessoas, lembrar dos causos, né? Histórias interessantes, frases. Você lembra alguma coisa? Porque eu mesmo, como eu vivi isso, eu não me lembro mais. Mas às vezes eu paro, converso com as pessoas, tento lembrar as frases que foram faladas por mim, frases dos alunos. Idiota! Levanta! Vagabundo! Mas não é só essas frases. Não, tem inúmeras. Agora, uma que eu lembro que me marcou de verdade, que aí, se você fosse levar para um quesito mais. Eu não vou usar a palavra esotérico, mas eu vou usar a palavra eu não vou usar espiritual, vai. Tradicional. Tradição. A melhor palavra, inclusive, para literalmente, os autores tradicionais falam isso. Né? Tradição. Não fala espiritualidade, mas é tradição. Então, eu vou usar a palavra tradição. O senhor estava me ensinando, na época, a forma do leque. Esse caso, né? E nós fomos treinar no Ibirapuera. Estava eu, o senhor, e eu não lembro mais quem estava, mas era qualquer outra pessoa que eu não me recordo. Irrelevante. E o senhor estava me ensinando o leque, e eu estava na minha cabeça, só fazendo o leque todo bonito, da forminha e tudo. Aí eu estava fazendo uma hora, o senhor olhou para mim e falou, camarada aí! Aí eu parei assim, com o leque aqui em cima, o senhor olhou para mim, fez assim. Caralho, que olhar de doido! Meu Deus do céu, fez assim. Aí eu, na hora, brincadeira, que engraçadinho. Eu não tinha entendido o ponto disso. Olhar de doido, pelo amor de Deus. Sobe em cima do banco, vai fazer a forma. Na minha cabeça, vou só fazer um disclaimer. Na minha cabeça, doido. Que coisa doida, meu. Que legal, meu. Tipo, o bolso deve Renato, sabe? Já que era um elogio. Aí eu fui fazer a forma no banco. Na minha cabeça, eu estava fazendo super bem. Super tecninho, super bonitinho. Quando eu fui fazer a forma, meu pé quase caiu no chão. Isso em frente ao planetário. Eu quase caí assim. Quando eu quase caí e me equilibrei, parece que aquilo ali foi um momento de despertar. Eu lembro exatamente, eu era uma pessoa antes disso e uma pessoa depois disso. O famoso insight. Nossa, na época eu não conseguia nem perceber o tanto de coisa que passou na minha cabeça naquele momento. Parecia exatamente como, sabe quando no filme Matrix, o Neo acorda na Matrix, assim? Aí você tenta abrir os olhos, não conseguia, assim, a luz ofuscando. O Shaolin usa muito treino em cima dos troncos, né, em cima das alturas, tem treino até na montanha, né? Você já viu o de Jump, vai treinar lá na altura da montanha. Vai treinar o confronto com o medo, né? Mas isso é muito interessante. Tem um conceito budista que fala assim, o pico da montanha é onde estão os seus pés. Então, você está... e outro conceito budista para você atingir a iluminação, você sempre tem que saber como estão os seus pés. E esse treino de cima das coisas é exatamente para isso. Não fazer parada em meditação, mas em movimento. Quanto você está consciente de todos os movimentos que você faz.
E é muito interessante, porque quantos movimentos a gente desperdiça, né? Ou pior que isso, não só o desperdício, mas movimentos inconscientes. Você está se movimentando, não está nem vendo o passar da vida. Ele está no automático. É o que ele está falando, as pessoas andando pela rua sem saber o que estão fazendo. Então, isso é muito interessante. O Kung Fu ele promove isso, né? Isso foi uma tecnologia psicológica dos monges Shaolin, né? Eles pegarem o treinamento militar e transformar num exercício budista. E a gente não sabe exatamente quando começou, como, se houve um momento, foi simplesmente algo natural, um fenômeno. O senhor me deu alguns livros de Koan. Koan são histórias zen, tá? E lá tem uma história de um monge que sempre quando ele estava tentando meditar, ele caía no sono. Aí ia lá o mestre e batia nele. Aí ele acordava. Aí ele tentava meditar, caía no sono, o mestre batia nele e ele acordava. Não conseguia meditar. Isso. Aí o mestre morreu. Aí ele tentava meditar, não conseguia, ele dormia. Tentava meditar, não conseguia dormir. Aí ele foi meditar ali na montanha, no pico da montanha. Nunca mais dormiu. Você morreu, você ia morrer. Tem várias histórias assim, né? Tem outra história que o mestre manda o discípulo amarrar ele para meditar. E mesmo que ele peça, pelo amor de Deus, para eles não soltar. Para não soltar a perna. Aí depois ele fez isso, ele pediu e os discípulos soltaram. Para ele continuar meditando. Você tem, a mente é corrupta, né? A mente é corrupta. O ser humano é o famoso pecado original, né? O ser humano não é caído, né? Ele tem falhas. A essência humana é divina, mas a existência na Terra é profana. Então precisa desse conflito constante, né? No budismo, esse conflito, você percebe que ele não existe, é uma ilusão, né? Porque a nossa essência divina vem primeiro. Mas você vai precisar passar por esse sofrimento para descobrir que é uma ilusão. E essa questão do pessoal estar meio frouxo, tem dois caminhos. As pessoas têm o direito de treinar o Kung Fu como um exercício suave. Que é muito bom. É muito bom. Mas ao mesmo tempo, as pessoas estão numa banalidade muito grande, porque a morte virá. Né? E a vida não há tempo para banalidade. Mas o budista, ele tem compaixão das pessoas que estão em ilusão, né? Ele tenta ajudar as pessoas, dar um pouco de sensação a elas, de alegria, porque as pessoas estão em ilusão, ele não, o praticante está em claridade, né? Então ele não se importa. Mas, no modo geral, é o seguinte, a gente vai cair dentro de um buraco de terra, invariavelmente, né? E é importante você acordar, né? Até as experiências corretas. Da tradição, como a gente está falando, né? Vou falar de um termo ocidental para que as pessoas possam entender. Na tradição, o Deus coloca você na Terra para que você venha da pureza, né? E se desenvolva, brinque, aprenda as artes, as ciências, cresça, se torne forte, monte uma família, desenvolva, ensine, transmita, conquiste, doe, e no final você retorna. Se você não passar por esse processo, você desperdiçou tudo. É um processo natural. E quando a gente para analisar, a glória, né? E até de maneira bem material, a chance de você estar vivo, a gente está vivo hoje, quase nula. Tanto materialmente, estatisticamente, como metafisicamente. É praticamente impossível. Se for, né, cientificamente, né, a chance de sua mãe e seu pai se encontrar, e você nascer e não ter morrido, e tudo, né, muito pequena. Né? Isso falando no aspecto do planeta Terra. Agora, se a gente for usar o aspecto universal, ou universal, aí é menor ainda. Se a Terra tivesse 10 metros para frente ou 10 metros para trás, não tinha vida. Tem isso. E metafisicamente, estatisticamente, né, aquele espermatozoide, né, é você. Que também é muito, muito impossível de acontecer. E metafisicamente também, porque se todas as dimensões existirem, né,
e no caso budista, um exemplo, os seis universos existirem, todos eles que estão em estados infernais ou animalescos querem renascer como ser humano. A gente está aqui agora. Então tem todas essas, né? O próprio Siddhartha ele fala se nada existir, então eu vivi em paz, sem praticar erros e estaria em paz. Se as tradições existirem, então eu estou no caminho correto e não vou cair em um buraco da destruição. Eu acho isso mais válido do que a aposta de Pascoal. Existe a aposta de Pascoal, eu acho que esse conceito do budismo muito mais válido do que a aposta de Pascoal. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque a aposta de Pascoal eu só me engano, uma tentativa de, olha, eu não ir no inferno. Seria isso. Mas o inferno do budismo é pior que o católico, que o cristão. Os infernos existem, sim. Se o budismo existir, existe um certo justiça social, né, assim, no universal. Porém, então a maioria das pessoas estão mergulhadas no inferno. Por isso que os infernos estão cheios. Né? Se não tiver inferno, você vai nascer como animal. Então, digamos, uma pessoa para o budismo ele é muito, muito específico, né? Se ele praticou coisas assim, se ele é apegado às coisas dele, ele nasce como um fantasma da família. Se ele conscientemente pratica o abatimento, ele vai nascer como animal. Se ele praticou um mal muito profano, ele vai nascer no inferno. Então é muito importante que as tradições não existam para as pessoas. Seria muito legal para as pessoas que tudo isso não seja real, porque aí só é tudo aleatório e a vida biológica. Aí só existe uma certa injustiça, né? Muito drástica, né, para uns e muito boa para outros. Agora, se fosse tudo só biológico, se fosse só isso, aí a gente pode pegar a questão do sofrimento da pessoa por ver o outro sofrer, o neurônio espelho no córtex pré-frontal. Sim. A pessoa tem empatia, ela vê o outro sofrendo, ela sente uma dor física também. Ela se sente purificada. Sim, mas por que umas pessoas têm mais sensibilidade disso do que outras? Né? Essa é a pergunta. Por que uma pessoa não suporta, fica muito triste, a outra não? Talvez. Por isso o budismo ele fala que o conceito do vazio, do sunyata. Se você for pensar em todas essas possibilidades, não vai chegar a lugar nenhum. Por isso, para o budismo, todas elas são verdade. O nada, o tudo, a religião, tudo isso é real. Porque a gente nunca vai descobrir. Você pode acreditar, né? Seguir a sua tradição, a sua crença. E na pior hipótese, você teve uma vida boa. Isso. Mais saudável. Né? Tudo mais. Se você praticar as coisas corretas, justas, né? É um caminho muito bom, mesmo que não exista nada. Porque sua vida, você vai ajudar as pessoas a ter uma vida boa baseada nisso. Você vai ajudar todos os seres a ter uma vida tão feliz quanto a sua. Mesmo que não existe nada. Então, só a vida por si só já é um ato religioso. Porque se não existe nada, então cada ação sua é só aquilo. É mais sagrado ainda. Se existir, então, aí né, temos mais chances e mais sofrimento. Né? Porque você faz um monte de maldades na vida. E aí você pega e... eu vou morrer mesmo. Aí você morre e acorda num lugar terrível. Mas é basicamente isso. Por isso que a gente estava conversando. Mas tudo isso não significa que você não tem que ser especialista agora. Por isso você tem o Kung Fu, a defesa, a saúde. Porque as pessoas falam de Kung Fu como defesa pessoal, mas defesa pessoal é também combater a doença. Combater a ansiedade, combater a falta de fôlego. O pessoal vai subir uma escada e não consegue. Exatamente. Ou então a pessoa é cadeirante, você não pode subir aqui. Não, peraí. Opa. Aí eu fortaleceu o braço, fortaleceu o tríceps, subiu.
Parece que o senhor contou essa história, que o senhor encontrou ele na rua, ele falou, eu quero treinar Kung Fu com você. Aí o senhor contou pra mim. Não, eu falei pra ele, ó, quando o dia que você conseguir subir a escada, você pode treinar. Aí ele conseguiu. Ele E conseguiu. aí? É 1 hora, né? 1 hora? Só. Ah, então tem uns 20 minutos ainda. Tem. 20 minutos. Tá bom. Tá 43 ainda. Tá. Mas na verdade foi baseado na realidade. Foi como que eu vou ensinar o cara? Vai ter que subir esse cara. Vai ter que subir a escada. E dá um jeito. Mas sabe que a vida é muito curta. E eu não tenho tempo para besteira. Formalidades demais, etiqueta. Eu não tenho tempo para isso. Esse é o ponto. Então aí eu quero. Olha, sobe aí. E subiu. Subiu. Não ficou, não, veja. Ué, você quer treinar aqui, você vai ter que subir a escada. Se você quer que todo mundo te carregue você para cima ou para baixo. Não, eu tava com a minha esposa e eu tenho uma nova cachorra, que é a Zara. Ela falou, ai meu Deus, como que a gente vai cuidar da Zara? Eu faço. A gente põe ela aqui. Se ela correr pra fora, ela foi embora. E ela não tem que ficar comigo. Se ela não correr, ela ficar com a gente, ela é nossa. Ela ficou. Tá feito. Claro que não foi quando bebê, né? Primeiro você educa. Você é um filho da puta, pega uma criança, joga na terra e fala, ó, se você se virar aí, ela já era adulta, já era bem educada, aí ela falou, ela precisa saber que nós somos os mestres, né? Aí se ela não quiser, então ela que vai embora. Sim. Todo mundo devia fazer isso com os filhos. E também com até relacionamento também, Sim. né? Até relacionamento. É a mesma coisa. Quem acha que pode segurar o relacionamento realmente está Uma ilusão. uma pessoa muito triste, né? É uma pessoa infeliz. O que o senhor falou, as pessoas perdem muito tempo com nada. E aí que me vem o que a gente estava falando. Elas perdem tempo com nada, não procuram nada profundo, porque dá trabalho, cansa, dói, aprender dói. Qualquer coisa. Ler um livro vai cansar o cérebro, vai doer a vista. For treinar Kung Fu, vai doer a perna. Você vai ficar com medo, vai colapsar. Mas sem isso você não cresce. E crescer facilita. A vida fica mais fácil quando você está com o corpo saudável, com dinheiro no bolso e conhecimento na cabeça. Uma facilidade. Tudo bem? Não, um bom exemplo disso é a pessoa que está sempre curtindo. Aí acontece algum tipo de desgraça, ela se arrepende. Né? E isso é um momento muito terrível. Porque é um momento de iluminação. Né? Isso que é o budismo é muito interessante. O inferno é a iluminação. O cara cai no estado infernal, aí ele vê a verdade. Puxa, mas tudo que eu fiz realmente levou isso aqui. Só que aí a dor também é real. Só que é um estado de iluminação e purificação. Né? Você vai sentir a dor do fogo. Necessariamente colher o que plantou, né? Mas esse colher que plantou leva à iluminação. Porque a pessoa está sabendo. Exatamente veio aquilo que eu fiz. Eu podia ter evitado isso. Isso acontece com doenças. Por exemplo, o cara tem uma doença circulatória, gastrointestinal. Né? Aí vem o cirurgia e fala, eu podia ter evitado isso. Cigarro, um monte de coisas. Né? E é o que eu vejo que o Kung Fu em si. Agora imagina isso aumentado milhões de vezes para o mundo metafísico. Aí lascou de vez. Se existe aqui, existe ali. Isso é uma frase do mundo tradicional. Quando você vê um boi mugindo alto, quase como um ser humano. É um humano preso lá dentro. Os deuses, eles são muito bondosos, ao mesmo tempo cruéis. Né?
E falou, olha, tá aqui, ó, agora você vai entender o que você fez. É que nem um pai, né? Um pai, Mas verdadeiro, pai de sim, verdade. não permissivo. E O seu Shifu é pai, mestre pai. Ele é mestre, mas também pai, que ele vai resolver, ele está acolhendo a vida daquela pessoa. Né? Uhum. Não é só o mestre de uma disciplina, tipo de português, de geografia, de inglês, né? Só o mestre também, né? O mestre com carinho, né? Siga meu potiero. Né? E se for mais longe, porque você vai ter que viver com a pessoa ali, moldar ela, dar uma trampo. E é o que eu vejo que falta absurdamente na sociedade. A maioria das pessoas são criadas por mulheres, os pais sumiram ou são fracos demais, aí não consegue saber disciplina, não consegue ter força, a pessoa só desenvolve para acreditar. Mas isso é um arquétipo do Éden, né? Isso já é um arquétipo do Jardim do Éden, da queda. Né? Você tem ali o fruto que não pode ser comido, você tem o mal, que é em forma da serpente, né? E a serpente penetra onde é mais frágil, que é, no caso ali, a mulher, que é a tentação do luxo, da vida fácil. E o homem deveria ser a liderança, e ele obedece a ela. Ele é convencido pela tentação. Aí quando Deus vem, pergunta para ele, Adão, onde estás? Por que você está aí? Você comeu? Não, foi a Eva. Ele culpa a Eva. Ele não fala, a culpa foi minha. Não assume a Nossa, responsabilidade. então ele nem protege a mulher e nem respeita a Deus. Daí cai em desgraça. Então esse é um arquétipo. Hoje, se você for olhar, esse é o mundo, o homem moderno também. Né, que é o homem que não se responsabiliza, né, e vai cometer vários erros. Vai permitir que prazeres sensoriais determinem a vida dele. E isso aí é um samsara, é um fogo sem fim. A pessoa precisa de mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e sofre. Vai sofrer. Sim. Porque se você for olhar a Bíblia, Deus coloca o ser humano, o que ele fala para Adão fazer? Governar. Né? Então, o ser homem deve governar. Governar a terra, né? As leis, administrar, calcular, categorizar as coisas. O Gênesis é um bom, né? Você tem que dar nomes, foi Adão que deu o nome, categorizou os animais. É uma alegoria ao mundo. Você tem que saber pesos e medidas das coisas. Quem deletar coisas. O homem precisa saber disso. Para ele fazer isso, tem que ter conhecimento. Entender do mundo. Confúcio falava, todas as coisas são manifestações do tal, natural. Porém, nós, os homens, nós somos superiores. Aí, no caso, a humanidade, né? Porque dos peixes eu posso colocar armadilhas, dos animais eu posso caçar, e com as aves eu posso atingir com a flecha. Aí depois ele conclui, mas há uma pessoa que se assemelhou ao dragão, que eu mostrei, que é o Lao-Tse, que é uma pessoa muito acima, iluminada. Então nós temos as responsabilidades. O homem, quando ele falha, né, ele desmorona a sociedade inteira. Há um desmoronamento. E nas tradições diz que após essa falha, tudo vai virar destruição. Né? Não tem como evitar isso. O budismo fala isso, né? A terceira era será a terceira que o Dharma vai se deteriorar. A era de bronze, né? Do Dharma. O cristianismo é a grande apostasia. Os hindus, a Kali Yuga. Seria estranho se tivesse tudo bem, na verdade. Se você fosse seguir as tradições, se tivesse um mundo melhor do que do passado, então aí todas as tradições seriam mentiras. Isso é muito importante para você entender isso. Todas as tradições dizem que existirá a deteriorização.
E a fraqueza levará a isso, né? Na verdade, Não sabemos o que exatamente, mas é o próprio mal dentro do ser humano. seria a falta de responsabilidade gera a fraqueza e a fraqueza gera a deteriorização. Mas isso vem do mal que tem dentro do ser humano. Preguiça. Um mal que não dá para definir. Eu colocaria como preguiça. Porque a preguiça é um dos maus, né? A pessoa pode não ter preguiça, pode ter cobiça. Também é um mal. Cobiça, o cara pode ser muito dinheiro, muita capital, mas ele não tem a liberdade. Ele não é livre. Mas assim, ó, na minha ótica hoje, a preguiça, o mesmo cara que tem muita cobiça, ele pode ser preguiçoso. Porque você fazer um caminho correto, construir um negócio correto, e aumentar até, por exemplo, seu patrimônio, riqueza, assim, de uma maneira correta, dá trabalho. É mais fácil você pegar de alguém, passar por cima do outro. Sim, mas você pode. Isso é um ato. Você pode ser tudo isso aí e fazer o mal também. As habilidades humanas, elas não têm moral. Capacidades humanas não têm moral. Os humanos podem ter muita habilidade. Isso já é uma alegoria da meditação, né? A pessoa pode meditar, tem um ótimo meditador, ele pode ser um psicopata. O Hitler daria um bom meditador. Ele vai organizar a mente dele, dar mais disciplina, mas só vai caminhar para a destruição. Mas aí que tá. Essa reflexão que eu tenho feito em relação a esse ponto, sempre eu acabo pensando sempre volta na preguiça. Porque você se colocar no lugar do outro, você querer agregar, dá muito trabalho. É um outro tipo de preguiça também. Existe a psicológica, né? Espiritual. Assim. Se for só de parte biológica, o cérebro ele gasta 30%. Mas existe um mal consciente que a pessoa pratica conscientemente. Será? Existe sim. Né? Uma pessoa que abusa de um bebê. Mas aí eu entro biologicamente, eu entro na questão do psicopata nesse caso. Não, ele é mau. É mau, ele vai produzir a maldade. Mas quando a gente olha assim a maldade, que eu vejo, a pessoa que ela pratica a maldade, das duas uma, ou ela é um psicopata, tem um problema real. Mas tem que não. A gente chama de psicopata. A gente chama de psicopata. Mas não quer dizer que é o psicopata. É o mal mesmo. Mal. Né? Ou a pessoa é burra. A pessoa vai lá, passa por cima mas para a vítima, sem perceber que ela só. Para a vítima não muda muito. Mas todas as tradições religiosas acreditam na redenção, no assassino. Ele fala, eu me arrependo muito de ter feito isso. É possível também. Por isso o budismo e todas essas coisas, eles não tentam fazer uma equação disso, não. Qual que é o cristianismo? Qual que é fazer uma conta matemática do que é certo e errado, e o que vai acontecer, né? A gente pode ter uma ideia, mas nunca vai conseguir somar, chegar ao coeficiente final, não. Porque é muito mais caótico, é mais quântico, né? Uma coisa quântica. Tem uma tradição budista que fala assim, que uma pequena decisão sua modificou o destino de 2 semanas depois. Uma pequena decisão. Vou dar um exemplo bem banal. Por exemplo, o cara está lá e a pessoa, um parente vai fazer uma doença, ou ele mesmo vai fazer uma cirurgia. E umas 2 semanas antes ele faz uma boa ação, ele pratica, olha, é isso que eu tenho que fazer. Aí aquele tumor ele não é maligno. Existe uma tradição que fala isso. Mas a gente nunca vai poder prever isso, provar. Mas eu tenho visto isso todos os dias. De pessoas que acontecem isso. Eu vejo assim, pessoas que foram do Lohan, do templo, e quando saíram fizeram muito mal, ou saíram com traição, o destino delas é muito cruel. Todos que eu acompanho assim, todos se ferraram. Ou no mínimo medíocre.
Quando o cara não fez algo muito mal, mas simplesmente não fez o que deveria fazer, tem um destino muito medíocre, no mínimo. Os outros têm destinos muito cruéis, né? De perder tudo, né? De Ficar doido, ficar doido, trair, suicídio, passar, não é a pessoa, mas eu já vi tudo isso. todos que eu vi sair do templo, do jeito que é, brigando, Ninguém se xingando, deu mal, ninguém se deu bem. ninguém, zero. Porque assim, eu sou um ser humano comum, então eu cometo erros, cometo excessos, imprecisões, mas a minha essência é sincera. O que eu estou fazendo lá é ensinar o Shaolin Kung Fu junto com o budismo, com as minhas limitações. Aí quando a pessoa se aproveita disso, ela terá um destino sombrio. Todos que não se aproveitaram disso tiveram bons destinos. E no final se aproveitaram porque a vida melhorou muito. Se aproveitou de uma maneira positiva. A vida das pessoas que realmente aderiram ao que o senhor ensina melhorou muito. A minha é um exemplo disso. Sim. Todos os outros. Hoje, claro que eu estou caminhando, estou devagar, estou com 34 anos, mas estou caminhando. Eu montei minha empresa, advogo. O importante é a felicidade. Você está satisfeito? É isso que importa. Mas sempre a gente vai poder ter. Mas você está ali na glória de fazer as coisas que você quer. E os outros não tiveram isso. Nada. Infelizmente. Não é verdade? Todos. Né? Aí a pessoa Tem história muito mais dark aí que eu não posso nem falar agora, nem vai dar tempo. Mas eu falei isso com o D'Angelo outro dia. As pessoas, depois que elas percebem a merda que foi, elas voltam a agir. Mas aí, de novo, é difícil. A pessoa não suporta o difícil. Não a preguiça, ela vai embora. Aí continua na mesma merda. E todo mundo e muitos que ficaram, não foi só por consciência, simplesmente foi porque fizeram ações quase forçadas também. É isso que eu devo fazer, a pessoa fala. Isso é o correto. Né? Não é uma coisa assim harmoniosa. Não é. É realmente uma. Olha, eu tenho a obrigação de fazer isso. A dor ela faz crescer, né? A dor cresce. É claro que as pessoas podiam ir muito mais longe, né? Mas aí que entra tudo que eu digo que eu vejo acaba batendo na preguiça. Podia ir mais longe, mas tá chovendo. Porra. Mas é o que a gente fala, se você consegue ficar na tartaruga dourada, consegue ficar no cavalo, 20, 30 minutos, aquela dor agoniante, excruciante, você consegue suportar qualquer coisa. Isso na verdade, é o treinamento elementar. Né? O treinamento físico de Kung Fu é um treinamento básico, não é nem muito difícil, mas se torna impossível para as pessoas preguiçosas. Mas é o básico. O treinamento militar é o básico. Mas aí que tá, eu penso assim. É o treinamento militar, é o treinamento ético, budista, intelectual, artístico. Isso aí é o taoísta, né? Então esses são os treinamentos para se tornar um cavalheiro básico. Daí você pode ir longe. Mas aí que tá o que eu penso. O cara ele desiste por preguiça. Mas assim, se o cara fosse inteligente, fosse burro, ele perceberia que a vida dele ia ficar mais fácil. Ele sabe que tem muitos que são preguiça e outros são vaidade. Muito orgulho, não aceita ser corrigido. Não é burrice isso? É uma vaidade. Tem gente que sabe que eu estou certo. Tem gente que sabe que o que eu estou falando é correto, mas eles não aceitam. O mundo moderno, ele olha isso, por que ele faz isso? Quem pensa aqui? Isso. Né? Ele faz isso. Olha, ele não vê outros, ele não vê iguais a mim fazendo. Como ele não vê, então ele acha que eu sou louco. Receita. Mas então, eu acho isso uma Por isso na China é mais fácil, né? Vê mais pessoas. Esse contaminante tá certo. Isso aqui tá certo. Deve ser pelo meio, né? Isso aqui tá certo, mas como só tem eu, né?
o que eu vejo. A pessoa ela não consegue perceber isso por burrice. E a burrice, na minha concepção, seria curada com uma disciplina. E para disciplina você não pode ter preguiça. Então, para mim, essa análise que eu faço, posso ter errado, mas tudo que eu vejo me encaminha na origem pior, que é preguiça. Eu tenho preguiça de estudar, preguiça de entender, preguiça de se submeter. Aí o cara sofre horrores de dificuldades. E se ele simplesmente naqueles pecados capitais, a preguiça é a primeira. É a primeira? Parece que é. Isso eu não sei. Não Parece que é a primeira. É? É uma das mais sérias, inclusive. Porque se parar pra E daí dela vem todas as outras, né? se parar pra pensar, por exemplo, a gula. Eu quero comer. E preguiça de seguir Segura a peteca. Mas o que? Dá trabalho. Dá muito trabalho. Parece que é, porque o pecado capital, a preguiça é a primeira. Entendeu? Primeiro. Então, se a pessoa simplesmente vencesse ela, a vida Sim, dela ia ser mais fácil. O budismo chama torpor, né? Torpor. Está entorpecido pela preguiça. Um tipo de torpor. Não, É igual o sono. Essas coisas, dor, isso leva tudo ao... O budismo vai até fundo, né? Tá com muito sono, você tem preguiça de levantar. de fazer as coisas. Se você concentrar a mente de uma maneira correta, você consegue combater o sono. Isso dá trabalho. Já era? Se quiser, já pode encerrar. Já deu. Bom, vamos falar as últimas palavras, já que terminamos esse episódio rápido. Mas gostei, foi da hora. Não precisa nem pagar psicólogo. Mas maravilha. Então, mas tem muito mais história ainda. Tipo. A gente vai marcar um dia, todo mais gente, né? Pode debater, conversar. Tem muito mais história. Tipo, prazerzaço. Isso aí. Adorei estar aqui. Encerramos e tem alguma coisa a dizer para o pessoal? Você aí. Brincadeiras à parte. Você mora em São Paulo, ou mesmo fora de São Paulo, mas quando você está na capital, vá no Templo, faça uma aula experimental e comece a movimentar a sua vida. O Templo Lohan está no bairro da Liberdade, na Avenida Conselheiro Furtado, 445. É isso, tipo. Desceu a Liberdade, você está lá embaixo. Você vai ver o Templo Lohan. É um local que necessariamente vai melhorar muito a sua concepção do mundo. Tanto cultural, quanto espiritual, físico. Vale a pena. Venha fazer uma aula experimental com a gente. Tá bom? É isso aí, galera. Obrigado, Klaus. Até a próxima.